Primeira semana tocando teclado. Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, nessa quarta-feira, 22 de abril de 2026. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus, amém? Terceira semana da Páscoa. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Vai chegando, curta a live, depois deixa o seu comentário, que eu quero ver, ouvir não, irmãos, quero ver e ler o seu comentário, amém? Graças a Deus nós estamos no meio da semana. Hoje é quarta-feira, né, um dia que nós dedicamos a um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Seja bem-vindo. Sempre o galo canta na hora que nós entramos na live, né? Anunciando que são 5h15, amém? Leitura do Evangelho de hoje, de João 6,35, vai dizer assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu disse que vocês não creem, embora esteja vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas da vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é todo aquele que vier ao Filho do Homem, nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Irmão Cosme Souza, bom dia, meu querido irmão Cosme, Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. A todos os irmãos que estão entrando agora ao vivo e todos os irmãos que vão assistir ao decorrer do dia, o manhã com o Evangelho. Amados, Jesus, ele se declara o pão da vida. Né? Nós vamos ver muitas figuras religiosas ao decorrer dos séculos mandando seus discípulos procurar pão, procurar a verdade, procurar o caminho. Mas o único que não manda os seus discípulos procurar nada em outro lugar é o próprio Jesus. Jesus não fala assim, procurem pão para vocês comerem, procurem água para vocês beberem, procurem um caminho para vocês seguirem. Não, Jesus não tem essa expressão procurem, porque Jesus, ele tem uma expressão eu sou, né? Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver quando Deus vai se revelar a Moisés, e Moisés vai falar, olha, qual é o nome que eu uso para que eu possa falar que eu fui enviado por ti, Deus, a Faraó. E aí Deus fala assim, o meu nome é Eu Sou, o grande Eu Sou. Quando chega no Novo Testamento, Jesus se declara, eu sou. Isso já nos mostra que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Nós cremos que ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus 3 em 1. Por quê? Porque eles se manifestam no mistério do eu sou. Allan Kardec, quando guiando os seus discípulos, ele vai dizer, procurem o caminho. Maomé vai dizer, procurem a verdade. Mas só o Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Olha que interessante, você consegue perceber a diferença de quem manda você procurar e de quem é aquilo que você está procurando? Jesus é aquilo que nós precisamos. Aleluia! Jesus não é aquilo que os outros... Jesus não é... Ele não manda procurar em outro. Jesus fala que todas as nossas necessidades são supridas nele. Olha que benção. Glória a Deus. Bom é saber que Jesus tem tudo o que eu preciso. Tanto que o início da frase, do versículo 35 de João 6, ele vai dizer o quê? Eu sou o pão da vida. Porque ele é o alimento diário. Ele é a comida necessária que eu e você precisamos ter. Amados, nós não precisamos de outro tipo de comida. Nós não precisamos de outro tipo de coisas. Por quê? Porque nós temos em Jesus tudo o que nós precisamos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é tudo. Você pode botar a mão no seu coração e falar: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo que eu preciso, amados. Porque quando eu preciso, eu posso clamar por Jesus. Porque Jesus é tudo o que eu preciso. Coisa linda! Como é bom saber que Jesus é tudo que nós precisamos. Ele se apresenta como o pão da vida. Por quê? Porque nós precisamos de alimento todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Por isso ele é o alimento. Aí, amados, ele vai dizer assim: porém, quem vem a mim jamais terá fome, porque nós somos saciados em Jesus. E quem crê em mim jamais terá sede, porque ele é a água da vida. Eu, porém, já disse a vocês não creem, embora estejam vendo. E todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Jesus não lança ninguém, amado, fora. Todos aqueles que reconhecem, todos aqueles, amados, que entendem que precisam de Jesus, independente se eles estão viciados, se eles têm, querido, uma enfermidade, se eles querem mudar de vida, se você vai até Jesus, Jesus não te lança fora. Por quê? Porque Mateus 11, 28 vai dizer ao contrário: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que coisa linda. Ninguém que o Pai envia para Jesus, Jesus lança fora. Mas, amados, nós precisamos chegar a Jesus. O grande problema da humanidade é que a humanidade, ela quer o milagre, a humanidade, ela quer ser contemplada por Deus, mas ela não quer chegar a Jesus. A primeira coisa que eu preciso, irmãos, é reconhecer que Jesus é tudo que eu preciso. A segunda certeza que eu preciso ter no meu coração é: Jesus não me lança fora. Independente das lutas,
das dificuldades, independente se eu sou falho ou não, o desejo de Jesus é que eu melhore, que eu me torne uma pessoa diferente, que eu seja uma pessoa mais crente em Jesus. Porque Ele não lança fora. Porque, diz aqui, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus aqui, ele se coloca, amados, como um servidor de Deus. Quem é um servidor de Deus? Ele faz aquilo que Deus manda. O servidor de Deus não está à disposição para fazer aquilo que quer. O servidor de Deus quer fazer tudo que o seu mestre pede. E Jesus desceu do céu com o intuito de quê? De salvar a humanidade. Tanto que ele fala, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Irmãos, percebe que a vontade de Deus é que todos se salvem? Percebe como o céu trabalha para que todos sejam salvos? Para que todos, amados, alcancem o céu? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Jesus foi quem enviou Jesus. O amor de Deus, na verdade, enviou Jesus para nos salvar. O amor de Deus nos enviou Jesus para nos resgatar. E Jesus, ele cumpriu essa missão à risca. Jesus não abriu mão dessa missão, mas antes, amado, ele tinha essa preocupação. E ainda mais, a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que o pior bandido desse mundo se salve. A pessoa mais ruim dessa vida se salve. Eu me salve, você se salve. O desejo de Deus não é que ninguém vá para o inferno. Deus não é mau. Amados, não existe Deus falar assim, esse aí vai para o inferno. Ele merece o inferno. Todos nós merecemos o inferno. Aí você vai dizer assim, nossa, pastor Cássio, mas eu sou um trabalhador, uma trabalhadora, eu não faço mal para ninguém, mas você merece o inferno. E sabe por que você vai chegar no céu? Porque é um desejo de Deus. E você se aproximou de Jesus, e Jesus não lança fora ninguém. Olha que amor é esse, amados. Esse é o amor que tem nos sustentado. Esse é o amor que tem sido conosco. Então, que nós possamos pedir ao Senhor Jesus a graça de valorizarmos o amor de Deus, a missão de Jesus e a obra do Espírito Santo. Valorize o amor de Deus nessa manhã, a missão de Jesus e a obra do Espírito Santo. Porque Jesus promete que todo aquele que nele crê terá a vida eterna e ressuscitará no último dia. Esse ressuscitará, amados, é para a vida eterna. Porque muitos ressuscitarão para a condenação eterna. Mas não porque Deus não deu chance, porque Deus dá chance todos os dias. Todos os dias Deus nos chama, todos os dias Deus aposta em mim, todos os dias Deus aposta em você, e ainda assim as pessoas dizem não, as pessoas não querem, mas o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo, eu te quero, eu te amo, eu tenho uma obra na sua vida,
E nós precisamos, amados, valorizar a obra feita por Jesus ali no Calvário. Que nós possamos nessa manhã entender, Jesus é tudo que eu preciso. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é tudo que eu preciso. Depois eu preciso entender, amados, que Jesus me resgatou, porque o Pai o enviou. Mas eu preciso me achegar. Depois eu preciso entender que Ele vai me dar vida eterna. Mas se eu me colocar à sua disposição. Não depende de Deus a nossa salvação. Porque o que dependia de Deus, Ele já abriu mão. Enviou o Filho, está de braços abertos. Agora eu preciso responder a toda a missão de Jesus para que nós possamos verdadeiramente, amados, sermos salvos e irmos morar no céu. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, Dora? Nós estamos orando pela sua cunhada, tá bom? O nome dela está aqui no altar do Senhor. Ontem mesmo lá no monte, orei por ela. Ontem eu tive a oportunidade no monte, orei por cada um que assiste o Manhã com Evangelho, que faz parte da comunidade orante. Todos vocês eu coloquei diante do Senhor naquele momento ali no monte, momento muito santo, momento muito divinal. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o que nos chama. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, nós cremos que o Senhor é o alívio necessário. O Senhor é o alívio que nós precisamos e que por muitas vezes resistimos. Mas nós pedimos a Tua boa mão sobre as nossas vidas. Cura os enfermos. Senhor Deus amado, consola os enlutados. Que seja uma manhã, Deus amado, que todos sejam, Deus, nessa manhã, de alguma forma, visitados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Senhor, nos dá livramento, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Que sejamos, Senhor Deus amado, homens e mulheres temerosas ao Senhor. Que verdadeiramente possamos, Senhor, valorizarmos o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, o amor de Deus e a obra do Espírito Santo. Abençoe o nosso dia com paz, é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oramos o Pai Nosso dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Como toda quarta-feira nós oramos, que a quarta-feira é dedicada à Trindade Santa, nós oramos também o credo apostólico dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje,
mas para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Com Jesus é só vitória. Voltamos na sexta-feira com a aliança com a água e o Salmo 91. Amém? Deus abençoe a todos. Forte abraço, um beijo do pastor Cássio. Saiba que com Jesus, irmãos, verdadeiramente é só vitória. Amém? Tchau, meu povo. Até sexta, com a graça de Deus. Tchau, tchau.